Voltamos ao segundo bloco do nosso programa, hoje abordando o tema medicina translacional. Qual a sua aplicação no tratamento da obesidade e diabetes? Nosso entrevistado, Dr. João Luiz Azevedo, especialista no assunto. Foi excelente já o nosso primeiro bloco, nós estamos aqui em ebulição de ideias. Mas eu gostaria, Dr. João, de retomar o finalzinho do nosso primeiro bloco, no qual nós estávamos discutindo sobre essa questão do tratamento, das redes, da reorganização, e lhe perguntar o seguinte: que consequências positivas, né, a medicina translacional já trouxe, então, para o tratamento da diabetes? Então, Fernando, eu lhe agradeço muito, rapaz, você me acionar de forma tão racional, porque essa é a hora de eu falar no segunda perna da medicina translacional. A primeira perna nós já explicamos, é da bancada até o leito, trazendo o problema do leito para a bancada e do leito para o laboratório e resolvendo, voltando para o leito, para o tratamento. E a segunda perna da medicina translacional é exatamente isso, são os tratamentos que agora vão ser transformados em políticas públicas mediante os conhecimentos que já foram adquiridos. Como a diabetes, essa pandemia que se conhece, como o governo, o Ministério da Saúde está bem avisado, bem alerta de que isso causa um gasto muito grande em tratamento, etc., das doenças associadas com a obesidade e diabetes, sendo a diabetes do tipo 2, que é isso que nós estamos falando, porque tem a do tipo 1, que tem origem congênita, genética, que é absolutamente diferente da do tipo 2, que é uma diabetes do tipo 2 por exaustão das células do pâncreas e não por sua destruição, como é a do tipo 1, mediante mecanismo de autoimunidade, a do tipo 1, então ela foge a do tipo 1 à nossa discussão. Nós estamos falando da do tipo 2, que é o indivíduo que é obeso e que tem grande resistência à insulina, quer dizer, é necessário grande dose de insulina para que haja o metabolismo da glicose, então se configura a resistência insulínica. Esse indivíduo, ele exaure o pâncreas, as células beta do pâncreas, produtoras de insulina, vão se cansando, digamos assim, para ter uma ideia, e vão desaparecendo daqui a pouco as ilhotas de Langerhans, que são os locais do pâncreas onde essas células existem, quase que ficam desprovidos dessas células. Então, o indivíduo entra em hiperglicemia, necessita de insulina exógena, o que é um grande transtorno, porque a insulina pode repercutir baixando muito a glicose, etc. Então a medicina tradicional, ela tem por norma também fazer com que os profissionais de saúde, isso o Brasil faz bem, possa ministrar medicamentos, possa controlar esses pacientes que estão na rede pública, já se louvando dos ensinamentos que foram advindos da medicina translacional, da bancada, do laboratório ao leito, depois do leito, os ensaios clínicos do tipo 1, a ver se aquele produto é danoso ou não é danoso, que é a fase 1, a etapa 1 da pesquisa clínica, depois a etapa 2, para ver se ele é eficaz, depois da etapa 3, que é se ele é eficaz numa população determinada, e a fase 3, que é se ele é eficaz na população geral. Então, existe já bastante protocolos na rede pública que se louvam dessas conquistas científicas da medicina translacional, para que políticas públicas de tratamento, de controle sejam executados com ciência, cientificamente executadas. Quanto tempo o indivíduo deve ser monitorado nos postos de saúde, qual o valor real do exercício físico, da atividade física, que é imenso
na diabetes tipo 2, inclusive indivíduos até obesos, mesmo que não me diminuam o peso, tenham dificuldade, mas o exercício físico faz com que esses indivíduos diminuam, controlem muito melhor a sua diabetes. Tudo isso vem são noções que não estavam à disposição e estão agora devido à medicina translacional. De que eu estou dando exemplo, tem uma miríade de situações que nós podemos levantar aqui, mostrando os grandes benefícios que a medicina translacional, com os seus ensinamentos, com as suas descobertas pontuais, trouxe para o tratamento do diabético, do obeso diabético. E nessa hora, doutor João, em que essas evidências científicas, né, elas acabam fazendo essa ponte, como o senhor estava colocando, onde fica a relação com a medicina baseada em evidências? Existe uma ponte de ligação? São áreas distintas? Hoje a gente fala tanto, né, em medicina baseada em evidência, tanto do lado da operadora, quanto do lado da instituição de saúde, quanto do lado da prática clínica, e de repente a gente começa a ter um olhar bastante curioso e um olhar muito interessante vendo a atuação da medicina translacional. Como é que fica essa relação entre as duas? Então, é super importante a gente distinguir as coisas, é muito importante. A medicina baseada em evidências, ela é baseada, ela é fundada no conhecimento que está disponibilizado no mundo científico, sob forma de artigos científicos, de teses, etc. Então, a medicina baseada em evidência, ela trabalha com este acervo já construído, diferentemente da medicina translacional, que ela vem construindo pesquisa. A medicina baseada em evidência já se aproveita muito, de uma forma muito feliz, de uma forma muito profícua, daquele conhecimento que está disponível na literatura médica para fazer estudos meta-analíticos, onde ela possa juntar no mesmo acervo vários artigos científicos referentes a determinado tipo de problema que ela está estudando, com esses pacientes sendo congregados num grupo enorme, porque 100 artigos científicos tem muito mais pacientes do que um artigo científico, por mais que este tenha envolvido pessoas. Então, a medicina baseada em evidência procura esses artigos, mas com seletividade, artigos que tenham sido produzidos de forma metodologicamente perfeitas, sem nenhum viés metodológico, e faz com que essas conclusões meta-analíticas sejam transformadas em guidelines, em diretrizes para as sociedades de especialistas, para uma série de entidades que executam os tratamentos. Então, a medicina baseada em evidência é algo que vem complementar a medicina translacional de uma forma muito interessante. Nós que labutamos com a medicina translacional procuramos o conhecimento transladado, fazemos as pesquisas, publicamos, e a medicina baseada em evidências vai colher esses dados e vai propiciar a que se faça normas e regras de conduta, não só terapêutica, como diagnóstica, dentro da medicina. Então, na medicina translacional, o olhar é sobre o processo. Na medicina baseada em evidência, o olhar é um olhar de metadados, é um olhar de uma grande base de conhecimento no qual a gente vai poder gerar toda essa normatização. Com isso, a gente percebe que no olhar sobre o processo, existe alguma priorização ou existe algum foco mais voltado para o caráter dos genes, para uma pesquisa genética? Está se pensando com a medicina translacional em se fazer uma ponte para uma medicina personalizada, baseada exatamente nessa cultura genética, o geneticista do futuro? Sem dúvida nenhuma. O futuro da medicina é esse, é medicina personalizada. Você ter um indivíduo que entra no seu consultório, você tem todo o genoma daquele indivíduo. Mas isso ainda vai durar muitos anos, né? Isso é um futuro realmente não está muito perto. Mas a busca
da estrutura genética daquele indivíduo diabético, por exemplo, o que nós queremos atuar, qual a sua... É a farmacologia genética, é a farmacologia voltada à genética, quer dizer, o indivíduo que tem a resposta do indivíduo a determinado tipo de tratamento está condicionadas à sua configuração genética. Isso é uma coisa. Outra coisa que está também assim muito em pauta é a biologia molecular, onde nós vamos ver realmente a nível molecular, vamos estudar as moléculas daquele indivíduo, o que está acontecendo no seu interior. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós sabemos que o indivíduo tem, nessa intervenção que nós realizamos, ele tem uma passagem do alimento não digerido pelas últimas porções do intestino, o que não acontece comigo e com você, que nós somos operados. Primeiro, passa no jejum, e lá no fim é que vai estar no íleon, e que vai estar essas células produtoras dessas substâncias que têm ação na diabetes. Quando você faz uma intervenção de fogo e capela, o bypass, essa coisa, o alimento não digerido, quer dizer, em mim e você, abrindo parênteses, o nosso íleon, essa porção que está lá embaixo do intestino, ela fica vazia, chama-se síndrome do íleon vazio, porque nós comemos alimentos industrializados que vão sendo digeridos pelo jejum nas partes mais superiores do intestino e não chegam no íleon. Então o íleon não é excitado. Chama-se então isso síndrome do íleon vazio. Com a intervenção, esta parte final do intestino, ela é lançada mais perto do estômago. Então o indivíduo, quando come faz essa alimentação, os alimentos chegam nessa parte produtora desses hormônios de uma forma ainda não digerida. Então elas são excitadas a produzir esse hormônio. Ora, nós sabemos que quando grande quantidade de alimento passa pelo intestino, que é o jejum, esse intestino ele tem uma capacidade de absorção muito grande. Enquanto que o íleon, que é lá embaixo, não tem. Quando a gente lança o íleon perto da boca e ele precisa absorver, ele se modifica. O íleon começa a se parecer com o jejum. Chama-se jejunização do íleon. Aí a gente vem um medinho. Uai, mas aquelas células produtoras de GLP-1, que só existem em grande quantidade no íleon, se esse íleon se jejunizar, será que ele vai adotar o padrão do jejum, que é a escassez dessas células? Você entendeu, Fernando? Isso é uma pergunta angustiante, porque aquele indivíduo que se beneficiou da operação e deixou de ficar diabético porque houve uma grande produção de hormônio antidiabético, que é o GLP-1, por causa do alimento caindo direto do íleon, daqui a 10 anos o íleon dele pode estar jejunizado completamente e ele voltar a ter diabetes, entendeu? Isso aí o que é? Medicina translacional. Vamos pegar ratinhos, vamos pegar o íleon de ratinhos, colocar ele perto do estômago, colocar alimento dentro deles, e como a vida do rato é diferente do tempo do homem, a gente faz com 3 meses de rato, é 5 anos do homem. 3 meses depois, a gente sacrifica esse rato e vai ver se as células que estão recebendo aquele alimento e que se transformaram em jejum para absorver melhor, se elas continuam com o mesmo número de células. Isso é medicina translacional. Isso, por exemplo, era a nossa linha de pesquisa da Unifesp, onde nós realizamos aí, o que é isso? Tese. Pega um indivíduo, que é um cientista, vai fazer uma tese, faz essa pesquisa para ver como reage o intestino, o íleon, com a ingestão de alimentos. Se as células, ele volta a se parecer, ele vai se transformar totalmente em jejum, inclusive com poucas células produtoras. Isso não aconteceu, eles mantiveram, apesar de ele se transformar em jejum, do ponto de vista de aumentar a sua superfície absortiva, e com isso se parece com o jejum,
mas o seu componente endócrino, que são as células L, continuaram com o número adequado. Então nós respiramos aliviados. Olha, esse carinha aqui, que eu operei e faz 3 ou 4 meses, ele está livre da diabetes por causa desse tipo de fenômeno, porque está sendo produzido o GLP-1, ele vai daqui a 10 anos, vai continuar a produzir, sim, porque nós já vimos no ratinho que é isso que acontece. Aí a gente quer ver, só para encerrar, que eu estou numa sequência, para ir mais fundo, aí o que é que a gente quer ver? Uai, mas então essas células L, porque você sabe que as células se renovam, elas vêm das células primitivas, mas uai, então nesse íleon, essas células L continuam a se diferenciar, as células primitivas continuam a se diferenciar. Então uma outra tese, chama um outro pós-graduando que tem interesse no assunto, e ele vai fazer uma tese agora, acompanhando o caminho da célula primitiva, célula tronco, que está no intestino, até a sua transformação em célula L. E aí faz a tese e mostra que realmente a velocidade, o acervo de diferenciação ficou incólume, continua o mesmo, entendeu? Então isso é medicina translacional fazendo o seu papel. Fazendo uma comparação, para ver se eu entendi o que o senhor está colocando, o paciente que é diabético, mas não é obeso mórbido, se fizer a cirurgia bariátrica, ele pode ter uma contribuição metabólica em relação a uma compensação dessa insulina? Sem dúvida nenhuma. Você me permite só uma coisa, eu agora me dirijo para quem está me ouvindo. Tem um site chamado, assim, é bem cirurgia online, um site científico, cirurgiaonline.med, não é com, .br, cirurgiaonline.med.br, onde está todos esses cirurgiaonline.med.br, todas essas pesquisas, essas teses. Por que eu falo de teses? Porque aí é que vai pegar, viu, Fernando, o crivo da coisa. É onde isso vai ser exposta à comunidade. Uma tese acadêmica, onde um médico que já tem residência, tem mestrado, um cara já de cabelo branco, faz uma pesquisa, e então ele é submetido a 6 expertos que são de outros estados, até eventualmente de outro país, numa banca rigorosíssima, para ele ter o título de doutor. Então, com isso, quer dizer, então a academia, é isso que eu falei no início, a academia, ela produz esse tipo de conhecimento. Então, essa sua pergunta, muitíssimo importante. E o indivíduo que não é gordo e é diabético tipo 2, não pode ser diabético tipo 1, ele não pode ter um anticorpo contra as células beta, não. Ele é um indivíduo que tem resistência insulínica por qualquer razão, e então é diabético tipo 2. O que é que nós podemos fazer cirurgicamente com esse indivíduo? É uma pergunta. Será que a operação de Foley-Capella iria beneficiar a diabetes desse indivíduo? Claro que ia. Se o indivíduo obeso beneficia, o não obeso também. Mas nós não estamos autorizados, não podemos pensar jamais em fazer no indivíduo que não é obeso uma operação que vai emagrecê-lo. Nunca. E a operação de Foley-Capella, ela tem um componente de diminuir a absorção dos alimentos e de restringir o estômago. Não podemos fazer isso no indivíduo que não é obeso. Agora, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos colocar essas células L do íleon perto do estômago. Isso nós podemos fazer. Porque isso não vai impedir que absorva nada. Nós pegamos a parte terminal do intestino, que é o íleo, onde tem as células produtoras do hormônio antidiabético melhor que existe, que é do seu próprio organismo, e colocamos esse segmento de íleo perto do estômago, intercalamos ele na porção proximal do jejum, que é a primeira parte do intestino, e quando esse indivíduo vai comer, vai cair aqui no íleo, que é produtor desse GLP-1, e então vai produzir e controlar a diabetes. É uma ideia. Então, essa ideia, o que significa? Vamos provar. Provar como? Pela medicina translacional. Não vamos pegar um indivíduo diabético, colocar na mesa de operação e operar. Jamais. A gente vai fazer isso aqui em ratos. Foi o que nós fizemos. Quem entrar em cirurgia da obesidade.med.br terá duas teses defendidas na íntegra,
nas nossas teses, que está lá, que foram feitas, uma para ver o que acontece com o pâncreas desses ratos, com o pâncreas, com as células produtoras de insulina, e o que acontece com o intestino. Então, com o ilho que foi transplantado. Então, nós fizemos isso em animais de experimentação, isso em animais que não eram obesos, e isso teve uma evolução muito interessante, não houve nenhuma complicação inerente a esse tipo de coisa, e agora nós estamos pedindo permissão ao Conselho de Medicina para um protocolo científico fazermos em anima nobile. Já está no site do Ministério da Educação, onde tem o pedido de uma pesquisa universitária com indivíduos diabéticos não obesos, baseados numa evidência laboratorial. Estamos trazendo agora o que nós encontramos no laboratório para a prática clínica. Vamos fazer a fase 1, que é simplesmente para ver se existirá algum tipo com poucos pacientes, e isso vai seguir. Mas deixa eu ouvir a sua pergunta. Não, doutor João, eu tenho muitas outras perguntas para lhe fazer. O assunto está interessantíssimo. Tenho certeza que todos os nossos amigos internautas, profissionais da área de saúde que estão nos assistindo estão empolgados, porque não tem fim. O conhecimento do doutor João é ilimitado, e ele nos traz sempre uma ilustração tão grande, tão cheia de conteúdo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Vou ter que lhe convidar para voltar aqui mais umas 4 vezes para a gente dar sequência ao assunto, até porque diabetes é um assunto tão interessante. Eu acho que hoje é uma área de pesquisa, né, que está tão nobre, tão direcionada, talvez até por essa relação pandêmica que a gente está tendo, né, da obesidade. Mas, infelizmente, o nosso tema, o nosso tempo se encerrou. Doutor João, gostaria de passar as suas últimas considerações aos nossos amigos. Já deixo aqui um convite para o senhor voltar outras vezes, hein? Muito obrigado. Eu sou realmente um apaixonado, né? Já dá para notar, né? Dá para notar. Eu sou um apaixonado pelo tema, pela ciência, realmente. Fiquei muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês. Agradeço ao programa, ao Fernando, por ter me convidado. Eu me coloco à disposição e convido a vocês a entrarem nesse site, que é cirurgiaonline.med.br, e ver todas essas pesquisas que nós acabamos de falar. Um outro convite que eu faço para vocês é que eu, junto com outros colegas, quer dizer, eu apenas sou um elemento, um indivíduo, mas que eventualmente é o mais falante, sei lá. Mas tem um monte de gente, muitas pessoas, professores e estudantes e pós-graduandos que estão conosco, e que eu os convido a colocar no Google Metodologia João Luiz, com Z, que vocês irão ver um acervo de vídeos com esses professores falando sobre medicina translacional, inclusive. Fica aqui o convite, fica aqui a oferta para que vocês acompanhem. Aqui no nosso programa vocês já viram o endereço. Vale a pena vocês perseguirem essa informação, vocês perseguirem todo esse conhecimento que está transbordando em torno do assunto. Agradeço a vocês, amigos internautas, agradeço ao Dr. João por essa sua presença. Espero que nós possamos a cada semana contribuir e brindá-los com mais pessoas tão interessantes, com mais profissionais tão cheios de conteúdo, para que você, amigo profissional da área de saúde que nos assiste, possa refletir sobre esses temas e aí sim mudar a sua prática, mudar o seu dia a dia, tomar consciência de outras informações e levar para a assistência um pouquinho dessa humanização junto com melhores práticas, promovendo toda essa mudança. Espero estar com vocês aqui na próxima semana, espero poder oferecer a vocês mais conteúdos como esse. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau.